Fala do Palácio do Planalto em Brasília, para apresentar a palavra do Presidente da República. Atenção, senhoras e senhores, vai falar o Presidente Ernesto Geisel. Brasileiros, em diferentes oportunidades, particularmente por ocasião do lançamento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, julguei necessário referir-me ao cenário de perplexidades e obstáculos em que se vem arrastando a economia mundial, desde fins de 1973 até hoje. A verdade é que tais dificuldades, crise de energia, universalização da inflação e estagnação nos países desenvolvidos, com os consequentes entraves ao comércio internacional e problemas crescentes no balanço de pagamentos para todo o mundo subdesenvolvido, estão persistindo mais do que no início deste ano seria razoável esperar-se. Na verdade, não se trata, ao que parece, de simples crise aguda, embora de reajustamento econômico em larga escala. Enfrentamos verdadeira mudança estrutural de toda a economia mundial. As hesitações dos países industrializados em adotar políticas antirrecessivas eficazes, uns esperando pelos outros e todos receosos, sobretudo, do recrudescimento da inflação, não têm permitido a tão desejada recuperação do mundo desenvolvido. Estados Unidos, Europa e Japão ainda se debatem com altas taxas de desemprego, variando entre 5% e 8,5%. Ora, este quadro de indefinição certamente irá complicar-se ainda mais com a recente elevação de 10% nos preços do petróleo, e que custará ao mundo mais 10 bilhões de dólares ano. Ressalte-se, ademais, a indicação muito nítida de que novos aumentos poderão vir a ser impostos periodicamente a todos os consumidores. Os efeitos desse aumento sobre o mundo subdesenvolvido serão múltiplos, quer de forma direta, pela elevação do custo das importações de petróleo e produtos sobre cuja formação de preços esse influi substancialmente, quer mais ainda pelas repercussões indiretas. Se os produtos primários em geral já se encontravam em posição desvantajosa no mercado mundial, o reduzido nível de atividades dos países industrializados, com perspectiva agora de prolongar-se, torna muito difícil aos subdesenvolvidos compensar tal situação por uma expansão maior das exportações de manufaturados. Esse novo impacto ocorre, ademais, quando os países em desenvolvimento acusam já sintomas de resistência menor após quase 2 anos de crise econômica internacional. O déficit em conta corrente dos países subdesenvolvidos, que de 1973 para 74 aumentou de 9 para 27 bilhões de dólares, chegará este ano à casa dos 36 bilhões. Consequência inevitável, ainda que tal déficit seja coberto pelas fontes normais de financiamento, será o substancial aumento geral da dívida externa, tornando insuportáveis as cargas dos juros e amortizações contratuais. A perspectiva para 1976, na área desenvolvida, é ainda de recuperação lenta. Notícias da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, ou seja, do mundo industrializado, mostram tendência ainda a declínio do produto real no corrente ano, ora estimado em menos 2,5% após a estagnação do ano passado, com um total de desempregados da ordem de 15 milhões de pessoas. O Brasil
vem conseguindo evitar a recessão e a estagnação, que nos estão sendo exportados pelo mundo desenvolvido lá de fora, com o seu corolário de desemprego a atingir sempre as classes mais pobres. Verdade é que estamos alcançando taxas de crescimento bem mais baixas. Nós que estávamos acostumados aos mágicos 10% ao ano que a economia brasileira soube preservar desde 1970 até 1974. Mas não há dúvida de que, mesmo com o desempenho fraco do fim do ano passado e começo deste ano, ainda se observa considerável dinamismo na economia. Ao lado de um aumento do consumo de energia elétrica industrial de 9%, os setores de produção de bens de capital e de bens intermediários apresentam taxas de crescimento entre 7% no metalúrgico e 16% no mecânico até agosto último. E isso tem ocorrido em virtude da determinação governamental de preservar o desenvolvimento nacional, mesmo com algum prejuízo em outras metas econômicas. Ao mesmo tempo em que se procurou, pelo segundo plano de desenvolvimento, reajustar rapidamente as prioridades para atender os setores de energia, de bens de capital, dos insumos básicos, desenvolvimento ferroviário e construção naval, como exigia a nova realidade mundial, o governo vem tentando, por todas as formas, salvaguardar a atividade econômica interna e o nível de emprego, quanto possível, dos efeitos recessivos da conjuntura internacional. Daí, a atitude que, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, aprovei em janeiro, de dispor de flexibilidade e agir com rapidez na execução do plano, evitando-se a definição de metas rígidas, mesmo com relação ao crescimento do produto interno bruto, atuando-se sempre através de indicadores econômicos e sociais revistos com regularidade. Os incentivos de toda forma, fiscais, financeiros e cambiais, e até mesmo certos subsídios à produção, como na agricultura para o caso dos fertilizantes, têm sido a tônica. Vezes inúmeras, o governo abriu mão de receita ou expandiu despesas e apoio financeiro para atender a setores sem dinamismo e manter o ritmo dos investimentos, sem esquecer os amplos recursos empenhados para minorar os efeitos calamitosos das geadas e enchentes deste ano. Até os gravames da correção monetária chegaram a ser parcialmente compensados por incentivos fiscais, concedidos a projetos em setores prioritários e aos mutuários do sistema financeiro da habitação. A dificuldade principal reside, entretanto, no fato de que a situação mundial incerta reduz a própria margem de manobra do governo, uma vez que, se adotadas certas medidas mais drásticas e generalizadas, com vistas à reativação da economia, poderão vir a agravar-se as dificuldades do balanço de pagamentos, enquanto que, adotadas outras, poderá resultar um recrudescimento da inflação, a cobrar elevados ônus sob o padrão de vida das classes mais pobres. Os fatos novos sobrevindos na conjuntura internacional ressaltam a importância de definir-se, desde logo, uma orientação geral para este fim de 1975 e para o ano de 76. Por isso, o governo tem promovido reuniões, procedido aos necessários debates. E aqui estou, neste momento, para dar conta disso a todos os brasileiros. Minha linguagem será bem franca, para que os brasileiros saibam claramente
qual é a situação real e o que o governo vai fazer. Mas não traz ela, nem precisaria trazer qualquer nota de desalento. Nestes anos da Revolução, o Brasil soube amadurecer suficientemente para, em horas que exigem decisão e objetividade, não oscilar entre extremos e, usando na justa medida de um sadio senso de realismo e de serena autoconfiança, superar situações transitórias que requeiram esforços maiores. Na capacidade de nosso povo para a realização de esforços tais, sempre confiei, conforme frequentemente tenho dado público e cabal testemunho. O Brasil tem equacionado a contento os seus problemas do balanço de pagamentos, evitando excesso de endividamento e mantendo um nível adequado de segurança com as suas reservas cambiais. Comparando-se os 8 primeiros meses de 1975 com o período correspondente a 74, verifica-se que as exportações em dólares cresceram cerca de 29%, enquanto que as importações praticamente mantiveram o nível de 74, com um aumento de apenas 1,8%. Consequentemente, reduziu-se em 34% o déficit na balança comercial, ou seja, na balança que trata apenas do movimento de mercadorias. Excetuados os combustíveis e bens de capital, todos os demais grandes itens de importação caíram substancialmente em quantidade. Dentro da orientação semelhante, precisamos partir agora para a nova etapa no esforço de melhoria de nossas contas com o exterior. O objetivo a alcançar para 76 será o de reduzir ao mínimo o déficit do balanço comercial, procurando manter estável o nível de reservas cambiais. Esse déficit mínimo, por sua vez, deve ser buscado por uma política imaginativa que evite, o quanto possível, qualquer impacto negativo sobre o nosso ritmo de crescimento econômico. Com isso, o déficit em conta corrente, isto é, relativo a mercadorias e serviços, que em 1975 já será menor que o do ano passado, virá a decorrer quase exclusivamente da conta de serviços, fretes e juros principalmente. Manter-se-á em nível aceitável o endividamento externo, preservando-se o das reservas e colocando-se sob controle o balanço de pagamentos. Num processo que em 1977 deverá assegurar-nos área de manobra muito maior, graças aos resultados dos planos de substituição de importações que já estarão em produção, siderurgia e fertilizantes, e aumento esperado aquele ano na produção de petróleo. As perspectivas de médio prazo, o país está executando programas que lhe assegurarão o equilíbrio no balanço do comércio, através de um razoável crescimento das exportações. Só os programas visando a autossuficiência de insumos básicos, siderurgia, não ferrosos, petroquímicos, fertilizantes, defensivos agrícolas, papel e celulose, somarão investimentos de 165 bilhões de cruzeiros, devendo gerar uma economia bruta de divisas da ordem de 22 bilhões de dólares até 1980. Na área do petróleo, as províncias de Campos e do Rio Grande do Norte estarão produzindo, embora não a pleno, em 1977. O governo decidiu também aprovar um programa nacional do álcool, destinado a permitir o uso deste progressivamente como combustível,
em proporção da ordem de 20%, assim como sob a forma de matéria-prima para a indústria química. O conjunto de medidas a serem baixadas em breve para tal fim compreende a compra do álcool pela Petrobras aos novos níveis de preços, paridade com o preço do açúcar cristal, os estímulos financeiros à produção de cana adicional e a montagem de destilarias anexas ou autônomas. Haverá também programas especiais de apoio à produção de álcool de outras fontes, mandioca e batata doce, notadamente em áreas novas. Cara, câmera 2. Ok, então vamos lá. Vamos à contagem de 15 segundos. Atenção, 15. 10 segundos. Vamos aguardar? Podemos ir, então? Novamente. Atenção para o início de 15 segundos, hein? 15 segundos. Vamos lá. 10 segundos. Vamos fazer a mesma coisa anterior, hein? Contagem de 5 a 0. 5 segundos. Atenção para o início da contagem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Igualmente, o programa do xisto já permitirá em breve decisões quanto à sua exploração em escala industrial. Embora a sua contribuição significativa à produção de óleo bruto leve ainda, certamente, alguns anos. Por outro lado, parece ser chegado o momento de pensar em promover a autossuficiência do Brasil na produção do trigo, considerando-se que os preços internacionais continuam em ascensão. No Centro-Sul, afigura-se viável, apenas com a utilização de terras já usadas para a soja, ampliar a área de produção do trigo em cerca de 2 milhões de hectares. Áreas novas, por exemplo, em Mato Grosso e Goiás, são igualmente aptas a expandir a produção do cereal. E as experiências no Cerrado abrem-nos ainda possibilidades novas. São, como se vê, bastante amplas essas possibilidades para o médio prazo. Impõe-se, em consequência, manter sob controle a situação em 1976, certos de que, a partir daí, novos fatores entrarão em cena, criando perspectiva de melhoria substancial e flexibilidade maior. Para reduzir ao mínimo o déficit comercial em 76, procuraremos, em primeiro lugar, preservar o atual impulso às exportações, quer na área dos produtos básicos, quer na dos manufaturados, pela adequada combinação de incentivos fiscais, creditícios e cambiais. Estes últimos, dentro da política de pequenas desvalorizações que vem sendo adotada desde 1968. No campo financeiro, os bancos oficiais deverão expandir as suas linhas de crédito aos exportadores a juros favorecidos. No campo fiscal, determinei a elaboração urgente de estudos para que os exportadores que disponham de créditos acumulados de ICM junto aos respectivos estados possam ser efetivamente ressarcidos. E, por outro lado, serão renovados os incentivos fiscais que acabariam em 1975, como o da isenção de imposto de renda sobre lucros auferidos na exportação. Do lado das importações, várias medidas serão adotadas. Primeiro, a aprovação do orçamento de importações para todos os ministérios, inclusive as empresas governamentais, significando uma redução de 15% sobre o total de suas importações durante 1975.
tanto em equipamentos e matérias-primas, quanto em bens de consumo. Isso permitirá a flexibilidade acrescida no tocante às importações destinadas ao setor privado. Segundo, estamos formalizando a orientação firmada o ano passado, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, do apoio decidido à produção interna de equipamentos. Decreto assinado hoje define que os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta darão preferência nos seus programas aos bens de capital de produção nacional, desde que similares aos produzidos no exterior. E, ao mesmo tempo, a fim de que a redução nos limites de importação não significa diminuição dos programas prioritários das empresas governamentais, a Agência Especial de Financiamentos, FINAME, será dotada de recursos adicionais, que poderão alcançar 10 bilhões de cruzeiros em 1976, através de linhas de créditos especiais a empresas destinadas ao financiamento a longo prazo da compra de equipamentos de produção nacional. As condições internas do financiamento serão pelo menos equivalentes às existentes no exterior. Terceiro, também com o objetivo de conter as importações e de proteger a indústria nacional, assinei decreto-lei que altera as alíquotas aduaneiras em duas faixas. Em primeiro lugar, aumentam-se 100 pontos percentuais as incidências sobre uma lista de bens supérfluos. Em segundo lugar, acrescem-se 30 pontos de percentagem as tarifas sobre uma série de produtos intermediários, também com produção interna e com pequena participação no custo dos produtos finais. Na mesma linha, determinei ao Conselho do Comércio Exterior a prorrogação da Resolução número 98, que cuida da importação coordenada de produtos siderúrgicos. Na área do petróleo, é fácil de estimar que o recente aumento do preço internacional iria representar, se mantidos os níveis atuais de importação, de aumento de gastos diretamente de cerca de 300 milhões de dólares anuais e considerados os reflexos indiretos de 400 milhões aproximadamente. Como é óbvio, tal elevação no dispêndio com petróleo dificilmente se compatibilizaria com o objetivo enunciado para a balança comercial. Segundos, pois 5. Atenção, 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Atenção agora para a contagem regressiva de 5 a 0. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No propósito de pelo menos manter o valor das importações de petróleo em 76 no nível de 1975, o governo está autorizando um aumento de 25% nos preços para a gasolina e de 10% para o óleo diesel e o óleo combustível, sem alteração no preço do gás liquefeito. Os recursos decorrentes desse aumento serão destinados a novos projetos na área da energia e ao Programa Nacional de Transportes Coletivos. A ideia é causar efeito mínimo sobre os derivados que interessam de perto as atividades produtivas, evitando-se subsídios, e colocar o ônus maior sobre o transporte individual. Sem dúvida, mesmo esse aumento não muito elevado, seria preferível evitá-lo. O caminho, após demorados estudos,
foi escolhido de forma a não se recorrer ao racionamento, prática por demais molesta aos consumidores e de implantação sempre difícil e controle sabidamente ainda mais difícil em face das oportunidades de manobras ilícitas. Ademais, o Brasil passaria a ser o único país do mundo atual a valer-se de tal mecanismo de controle, o que possivelmente contribuiria para deslustre de nossa imagem no exterior. Na esfera governamental, instruções estão sendo baixadas, aperfeiçoando o esquema já em funcionamento, com tetos para o consumo de derivados de petróleo no próximo ano, de modo a obter sua redução. Ao lado das soluções de curto prazo e da abertura de alternativas como as do álcool e do xisto, não quis o governo deixar aspecto algum do problema do petróleo sem a devida consideração. Deteve-se, por isso, sem sensacionalismo e voltado apenas com objetividade para o interesse nacional, na análise de novas opções que a Petrobras, detentora legal do monopólio estatal de prospecção, produção e refino, poderiam, em princípio, ser proporcionadas. Não seria realista esperar dessas novas opções que permitem, de uma forma ou outra, o concurso de empresas estrangeiras, a solução para o nosso problema de petróleo em curto prazo. Contribuição significativa, se houver êxito, talvez se possa esperar para o início da próxima década. Sem embargo, tal consideração não seria por si só suficiente para fundamentar uma decisão. A análise meticulosa que procedemos, inclusive debatendo o assunto com a Petrobras, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e hoje de todo o Ministério, e levando em conta minha experiência pessoal como presidente da empresa, levou-nos à convicção de que o governo deve autorizar a Petrobras, sem quebra do regime do monopólio, a realizar contratos de serviço, com cláusula de risco por conta da empresa executora, em áreas previamente selecionadas. A medida será posta em prática com base na experiência dos contratos já celebrados pela Petrobras no exterior, garantindo-se o princípio essencial do monopólio e definindo-se condições, níveis e prazos rigorosos para os investimentos a serem realizados, sempre sob controle da Petrobras. Poder-se indagar se, de um lado, ao proporcionar à Petrobras esse novo instrumento, não se está pondo em dúvida, de certo modo, a sua capacidade executiva. E, de outro lado, se não seria melhor descartar a ideia, já que não constitui garantia de solução a curto prazo. Meu governo deu e continuará a dar integral apoio à Petrobras, que ainda hoje considero minha casa. Mas um país da dimensão do Brasil e que precisa não perder tempo, antes apressar-se no setor do petróleo, não seria justificável deixar de proporcionar à empresa e à nação, de plano, essa opção nova. Ainda que os resultados demorem ou sejam um pouco satisfatórios, o governo demonstra que não exclui, por simples impulsos emocionais, os receios ou receios pouco justificáveis, qualquer alternativa válida, que, sendo como é compatível com o monopólio, representa mais um caminho a ser tentado. Ação para a gravação, 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Agora vamos à contagem de 5 a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
julgo conveniente estender-me um pouco mais, incorrendo embora em repetições e redundâncias, no esclarecimento da questão relativa ao suprimento do petróleo. Ela constitui atualmente, e este é o consenso geral, uma de nossas maiores vulnerabilidades. Por isso, todos os meios possíveis deverão ser acionados para que possamos vir a dispor de solução que nos satisfaça. A geração de energia elétrica, felizmente, está apoiada essencialmente em nosso potencial hidráulico. E para o seu futuro desenvolvimento, já encaminhamos procedimentos que utilizarão, na escala necessária, o potencial nuclear. Subsiste, entretanto, o problema do setor vital dos transportes. Todo ele movimentado com derivados de petróleo, que, além disso, são largamente empregados na indústria e na vida doméstica, e para os quais, a curto e mesmo médio prazo, não temos sucedâneos. Enquanto os preços do petróleo bruto eram moderados e relativamente baixos, a ponto de sua influência no balanço de pagamentos ser suportável, não tínhamos excepcional interesse imediato em descobrir todos os nossos recursos em petróleo, nem muito menos em ativar em maior escala a sua produção, mediante o emprego de meios financeiros superiores ao de nossas disponibilidades normais. Achávamos que, em muitos casos, era preferível sermos comedidos na produção de nossos campos de petróleo, a fim de lhes prolongarmos a vida útil. Como o presente de então não era crítico, preferimos agir de maneira a não sacrificar o futuro. Vários fatos marcantes ocorreram, entretanto, modificando inteiramente esse quadro. O antigo sistema de concessões evoluiu até a sua extinção quase generalizada. Veio a ser substituído ele, em muitos países produtores, por contratos de serviço, denominados de risco, e que não se apresentam com caráter expoliativo e opressivo atribuído àquele sistema. Nesses contratos, a exploração pesquisa, que constitui a fase aleatória do processo, sendo ainda com fortes nuances de aventura geológica, é custeada pela empresa contratante, a qual se propõe a executá-la em área limitada e em condições pré-estabelecidas, entre estas, basicamente, a de que o dispêndio correspondente à exploração não será ressarcido se o resultado for negativo, e daí a qualificação de risco. E, ao contrário, se positivo, será compensado com algumas vantagens. O governo, quando autorizou, em 1971, a constituição de subsidiária da Petrobras para exercer atividades no exterior, teve em vista, entre outros importantes objetivos, obter experiência sobre a natureza e execução de contratos desse tipo, inclusive quanto aos aspectos jurídicos, o que efetivamente se conseguiu através dos que a Petrobras firmou em diversos países, a começar pelo Iraque. As grandes companhias petrolíferas, que eram temidas por sua atuação internacional e acusadas de opressão, de domínio e de conluio entre si, foram progressivamente alijadas das áreas de produção onde tinham concessões e substituídas por empresas nacionais. Os principais países produtores, que são exportadores de óleo, formaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, entidade internacional que passou a dominar o mercado
e, em defesa de seus exclusivos interesses, promoveram a elevação de preços de óleo cru a níveis que praticamente se estão tornando inacessíveis à maioria dos demais países, principalmente dos não desenvolvidos. Entre nós, após insucessos na exploração das bacias sedimentares terrestres do Amazonas e do Paraná, e de ponderável êxito na Bahia e Sergipe, e medíocre em Alagoas e Espírito Santo, passou-se a dar ênfase à exploração da plataforma submarina. Nesta, após delonga inevitável para a execução de levantamentos sísmicos preliminares em toda a costa e a mobilização de avultado e dispendioso equipamento especializado, indispensável aos trabalhos de exploração no mar, a Petrobras trabalha com intensidade crescente. Aí foram descobertos campos que já estão em produção, como os de Guaricema e Caioba, na costa do Sergipe. Outros em vias de delimitação e próximo desenvolvimento, como o de Ubarana, no Rio Grande do Norte, e o de Garopa, no Rio de Janeiro. Os resultados esperados exigem, entretanto, muito tempo para se concretizar e avultados recursos financeiros. E, além disso, há outras áreas em que ainda não nos engajamos, principalmente em virtude da desproporção entre as nossas possibilidades atuais e a imensidão da superfície a pesquisar. E agora, com muito mais urgência que antes. Merece ser destacado que a Petrobras, presentemente, é uma empresa exemplar, com ótimo renome internacional, inteiramente consolidada e com excelente corpo técnico e administrativo nas suas diversas áreas de atuação. Cinco segundos. Vamos agora iniciar a contagem de 5 a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O monopólio que a lei lhe confere é exercido em sua plenitude e sem contestação, e entendido não como um fim, mas apenas como um meio para que se possa cumprir a finalidade da empresa, qual a de assegurar, nas melhores condições possíveis, o abastecimento nacional de petróleo. É natural o desejo da Petrobras de tomar a si diretamente todo o problema, como a lei lhe faculta. Mas defronta-se agora com a exigência de ações urgentes, tanto para hoje como para o amanhã, de vez que não há perspectivas alentadoras quanto à redução nem à estabilização dos preços do petróleo. Como já disse, a curto prazo, usaremos o recurso de limitar o consumo pela elevação dos preços, principalmente da gasolina, evitando um mal maior que seria o racionamento direto. A médio prazo, contamos com aumento de produção de petróleo proporcionado pelos novos campos já descobertos na plataforma e pela ponderável contribuição que será obtida com a produção de álcool. Em prazo maior, depositamos nossa confiança não somente nos novos êxitos que a Petrobras conseguirá, mas também na exploração industrial do xisto e ainda nos resultados positivos que poderão advir da nova modalidade operacional que o governo vem de autorizar, os contratos de serviço de risco. Por fim, cabe frisar que esses contratos não implicarão em reduzir ou violar o monopólio atribuído à Petrobras, pois constituirão de fato uma modalidade de execução indireta realizada no âmbito da empresa, sob a sua jurisdição e pleno controle. Devo ainda dirigir-me a todos que,
com boa fé e convicção, inclusive em nome do governo, de dentro e de fora da empresa, na imprensa, no legislativo, se tem pronunciado contra a realização dos contratos de serviço. Presto-lhes aqui minhas sinceras homenagens pela continuada defesa de uma posição que também foi a minha. Essa vinha sendo realmente, ao longo do tempo, a orientação dos governos que se sucederam desde 1954, inclusive do atual. Não obstante, estou convencido agora, tendo em vista tudo que venho de recapitular, de que é chegada a oportunidade da decisão que o meu governo a respeito adotou, na certeza de que ela, nas circunstâncias atuais, é a que melhor corresponde aos interesses maiores do Brasil. Meus concidadãos, se me fosse indagado em que estado de espírito me dirijo hoje aos diferentes quadrantes do país, eu responderia simplesmente: com responsável senso de equilíbrio. Equilíbrio entre a consciência de que existem coisas a fazer e dificuldades a vencer, sobretudo em 1976. E a convicção de que tais dificuldades serão temporárias. Se fizermos o que deve ser feito, sem traumatismos ao sistema econômico, nem sacrifícios maiores para qualquer classe, o ano seguinte, 1977, e os demais deste governo poderão ser vividos em clima de desafogo maior e de maior progresso. O programa que se espera realizar em 76, mesmo com as restrições apontadas, ainda deverá permitir ao Brasil uma razoável taxa de crescimento. É a intenção, pois, do governo evitar, com todo o esforço necessário, que a estagnação de certas regiões do mundo se propague ao Brasil. Para tanto, prosseguiremos numa política antirrecessiva, que se preocupa em especial com os setores críticos já assinalados e com as áreas de bens de consumo que apresentam hoje menor dinamismo. Importante é manter-se a execução dos programas de investimentos do segundo plano de desenvolvimento, que levam à solução do problema do balanço de pagamentos pela substituição intensiva de importações e a manutenção do nível das atividades econômicas, e que, por isso, interessam fundamentalmente ao setor privado, ao qual cabe executar aqueles programas ou fornecer-lhes equipamentos, matérias-primas e serviços. Desejo concluir esse meu pronunciamento com uma nota positiva, bem nítida, para o que me basta, em verdade, recapitular os recursos adicionais atribuídos ao Programa de Transporte Urbano, o impulso acrescido à indústria nacional de bens de capital com a destinação de maiores recursos ao FINAME, a execução do Programa do Álcool, a nova opção aberta ao problema do petróleo, sem contar a perspectiva já existente do aumento da produção a partir de 77, só nas províncias já descobertas. Espero que no quadro desta programação que ora anuncio, se crie e propague e generalize por esse Brasil lá fora um estado de espírito de compreensão e de natural preferência dentro do governo, nas empresas e em cada lar, por aquilo que o país pode produzir, poupando-se com determinação e persistência tudo o que, tal o caso do petróleo, devemos continuar importando, com sacrifícios agora redobrados, que a todos atingem e ao próprio destino da nação. Muito obrigado e boa noite. E assim, senhoras e senhores, a Agência Nacional, no comando de uma rede brasileira de rádio e televisão, falou do Palácio do Planalto em Brasília, de onde apresentou a palavra de Sua Excelência o Presidente da República, Ernesto Geisel.
às emissoras que estiveram em rede conosco, aos ouvintes e telespectadores. E este é o consenso geral, uma de nossas maiores vulnerabilidades. Por isso, todos os meios possíveis deverão ser acionados para que possamos vir a dispor de solução que nos satisfaça. A geração de energia elétrica, felizmente, está apoiada essencialmente em nosso potencial hidráulico. E para o seu futuro desenvolvimento, já encaminhamos procedimentos que utilizarão, na escala necessária, o potencial nuclear. Subsiste, entretanto, o problema do setor vital dos transportes. Todo ele movimentado com derivados de petróleo, que, além disso, são largamente empregados na indústria e na vida doméstica, e para os quais, a curto e mesmo médio prazo, não temos sucedâneos. Enquanto os preços do petróleo bruto eram moderados e relativamente baixos, a ponto de sua influência no balanço de pagamentos ser suportável, não tínhamos excepcional interesse imediato em descobrir todos os nossos recursos em petróleo, nem muito menos em ativar em maior escala a sua produção, mediante o emprego de meios financeiros superiores ao de nossas disponibilidades normais. Achávamos que, em muitos casos, era preferível sermos comedidos na produção de nossos campos de petróleo, a fim de lhes prolongarmos a vida útil. Como o presente de então não era crítico, preferimos agir de maneira a não sacrificar o futuro. Vários fatos marcantes ocorreram, entretanto, modificando inteiramente esse quadro. O antigo sistema de concessões evoluiu até a sua extinção quase generalizada. Veio a ser substituído ele, em muitos países produtores, por contratos de serviço, denominados de risco, e que não se apresentam com o caráter expoliativo e opressivo atribuído àquele sistema. Nesses contratos, a exploração-pesquisa, que constitui a fase aleatória do processo, sendo ainda com fortes nuances de aventura geológica, é custeada pela empresa contratante, a qual se propõe a executá-la em mobilização de avultado e dispendioso equipamento especializado, indispensável aos trabalhos de exploração no mar. A Petrobras trabalha com intensidade crescente. Aí foram descobertos campos que já estão em produção, como os de Guaricema e Caioba, na costa do Sergipe. Outros em vias de delimitação e próximo desenvolvimento, como o de Ubarana, no Rio Grande do Norte, e o de Garopa, no Rio de Janeiro. Os resultados esperados exigem, entretanto, muito tempo para se concretizar e avultados recursos financeiros. E, além disso, há outras áreas em que ainda não nos engajamos, principalmente em virtude da desproporção entre as nossas possibilidades atuais e a imensidão da superfície a pesquisar. E agora, com muito mais urgência que antes. Merece ser destacado que a Petrobras, presentemente, é uma empresa exemplar, com ótimo renome internacional, inteiramente consolidada e com excelente corpo técnico e administrativo nas suas diversas áreas de atuação. Cinco segundos. Vamos agora iniciar a contagem de 5 a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O monopólio que a lei lhe confere é exercido em sua plenitude e sem contestação, e entendido não como um fim,
mas apenas como um meio para que se possa cumprir a finalidade da empresa, qual a de assegurar, nas melhores condições possíveis, o abastecimento nacional de petróleo. É natural o desejo da Petrobras de tomar a si diretamente todo o problema, como a lei lhe faculta. Mas defronta-se agora com a exigência de ações urgentes, tanto para hoje como para o amanhã, de vez que não há perspectivas alentadoras quanto à redução nem à estabilização dos preços do petróleo. Como já disse, a curto prazo, usaremos o recurso de limitar o consumo pela elevação dos preços, principalmente da gasolina, evitando um mal maior, que seria o racionamento direto. A médio prazo, contamos com aumento de produção de petróleo proporcionado pelos novos Japão. Ainda se debatem com altas taxas de desemprego, variando entre 5% e 8,5%. Ora, este quadro de indefinição certamente irá complicar-se ainda mais com a recente elevação de 10% nos preços do petróleo, e que custará ao mundo mais 10 bilhões de dólares ano. Ressalte-se, ademais, a indicação muito nítida de que novos aumentos poderão vir a ser impostos periodicamente a todos os consumidores. Os efeitos desse aumento sobre o mundo subdesenvolvido serão múltiplos, quer de forma direta, pela elevação do custo das importações de petróleo e produtos sobre cuja formação de preços este influi substancialmente, quer mais ainda pelas repercussões indiretas. Se os produtos primários em geral já se encontravam em posição desvantajosa no mercado mundial, o reduzido nível de atividade dos países industrializados, com perspectiva agora de prolongar-se, torna muito difícil aos subdesenvolvidos compensar tal situação por uma expansão maior das exportações de manufaturados. Esse novo impacto ocorre, ademais, quando os países em desenvolvimento acusam já sintomas de resistência menor, após quase 2 anos de crise econômica internacional. O déficit em conta corrente dos países subdesenvolvidos, que de 1973 para 74 aumentou de 9 para 27 bilhões de dólares, chegará este ano à casa dos 36 bilhões. Consequência inevitável, ainda que tal déficit seja coberto pelas fontes normais de financiamento, será o substancial aumento geral da dívida externa, tornando insuportáveis as cargas dos juros e amortizações contratuais. A perspectiva para 1976, na área desenvolvida, é ainda de recuperação lenta. Notícias da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, ou seja, do mundo industrializado, mostram tendência ainda a declínio do produto real no corrente ano, ora estimado em menos 2,5% após a estagnação do ano passado, com um total de desempregados da ordem de 15 milhões de pessoas. O Brasil vem na mesma linha. Determinei ao Conselho do Comércio Exterior a prorrogação da Resolução número 98, que cuida da importação coordenada de produtos siderúrgicos. Na área do petróleo, é fácil de estimar que o recente aumento do preço internacional iria representar, se mantidos os níveis atuais de importação, de aumento de gastos diretamente, de cerca de 300 milhões de dólares anuais, e considerados os reflexos indiretos, de 400 milhões aproximadamente. Como é óbvio, tal elevação no dispêndio com petróleo dificilmente se compatibilizaria
com o objetivo enunciado para a balança comercial. Segundos, pois 5. Atenção, 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Atenção agora para a contagem regressiva de 5 a 0. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No propósito de pelo menos manter o valor das importações de petróleo em 76 no nível de 1975, o governo está autorizando um aumento de 25% nos preços para a gasolina e de 10% para o óleo diesel e o óleo combustível, sem alteração no preço do gás liquefeito. Os recursos decorrentes desse aumento serão destinados a novos projetos na área da energia e ao Programa Nacional de Transportes Coletivos. A ideia é causar efeito mínimo sobre os derivados que interessam de perto as atividades produtivas, evitando-se subsídios, e colocar o ônus maior sobre o transporte individual. Sem dúvida, mesmo esse aumento não muito elevado, seria preferível evitá-lo. O caminho, após demorados estudos, foi escolhido de forma a não se recorrer ao racionamento, prática por demais molesta aos consumidores e de implantação sempre difícil e controle sabidamente ainda mais difícil em face das oportunidades de manobras ilícitas. Jurisdição e pleno controle. Devo ainda dirigir-me a todos que, com boa fé e convicção, inclusive em nome do governo, de dentro e de fora da empresa, na imprensa, no legislativo, se tem pronunciado contra a realização dos contratos de serviço. Presto-lhes aqui minhas sinceras homenagens pela continuada defesa de uma posição que também foi a minha. Essa vinha sendo realmente, ao longo do tempo, a orientação dos governos que se sucederam desde 1954, inclusive do atual. Não obstante, estou convencido agora, tendo em vista tudo que venho de recapitular, de que é chegada a oportunidade da decisão que o meu governo a respeito adotou, na certeza de que ela, nas circunstâncias atuais, é a que melhor corresponde aos interesses maiores do Brasil. Meus concidadãos, se me fosse indagado em que estado de espírito me dirijo hoje aos diferentes quadrantes do país, eu responderia simplesmente: com responsável senso de equilíbrio. Equilíbrio entre a consciência de que existem coisas a fazer e dificuldades a vencer, sobretudo em 1976. E a convicção de que tais dificuldades serão temporárias. Se fizermos o que deve ser feito, sem traumatismos ao sistema econômico, nem sacrifícios maiores para qualquer classe, o ano seguinte, 1977, e os demais deste governo poderão ser vividos em clima de desafogo maior e de maior progresso. O programa que se espera realizar em 76, mesmo com as restrições apontadas, ainda deverá permitir ao Brasil uma razoável taxa de crescimento. É a intenção, pois, do governo evitar, com todo o esforço necessário, que a estagnação de certas regiões do mundo se propague ao Brasil. Para tanto, prosseguiremos numa política antirrecessiva, que se preocupa em especial com os setores críticos já assinalados e com as áreas de bens de consumo
que apresentam hoje menor dinamismo. Importante é manter-se a execução dos programas de investimentos na execução do plano, evitando-se a definição de metas rígidas, mesmo com relação ao crescimento do produto interno bruto, atuando-se sempre através de indicadores econômicos e sociais revistos com regularidade. Os incentivos de toda forma, fiscais, financeiros e cambiais, e até mesmo certos subsídios à produção, como na agricultura para o caso dos fertilizantes, têm sido a tônica. Vezes inúmeras, o governo abriu mão de receita ou expandiu despesas e apoio financeiro para atender a setores sem dinamismo e manter o ritmo dos investimentos, sem esquecer os amplos recursos empenhados para minorar os efeitos calamitosos das geadas e enchentes deste ano. Até os gravames da correção monetária chegaram a ser parcialmente compensados por incentivos fiscais, concedidos a projetos em setores prioritários e aos mutuários do sistema financeiro da habitação. A dificuldade principal reside, entretanto, no fato de que a situação mundial incerta reduz a própria margem de manobra do governo, uma vez que, se adotadas certas medidas mais drásticas e generalizadas, com vistas à reativação da economia, poderão vir a agravar-se as dificuldades do balanço de pagamentos, enquanto que, adotadas outras, poderá resultar um recrudescimento da inflação, a cobrar elevados ônus sob o padrão de vida das classes mais pobres. Os fatos novos sobrevindos na conjuntura internacional ressaltam a importância de definir-se, desde logo, uma orientação geral para este fim de 1975 e para o ano de 76. Por isso, o governo tem promovido reuniões, procedido aos necessários debates. E aqui estou, neste momento, para dar conta disso a todos os brasileiros. Minha linguagem será bem franca, para que os brasileiros saibam claramente qual é a situação real e o que o governo vai fazer. Mas não traz ela, nem precisaria trazer qualquer nota de desalento. Olho atribuído à Petrobras, pois constituirão de fato uma modalidade de execução indireta realizada no âmbito da empresa, sob a sua jurisdição e pleno controle. Devo ainda dirigir-me a todos que, com boa fé e convicção, inclusive em nome do governo, de dentro e de fora da empresa, na imprensa, no legislativo, se tem pronunciado contra a realização dos contratos de serviço. Presto-lhes aqui minhas sinceras homenagens pela continuada defesa de uma posição que também foi a minha. Essa vinha sendo realmente, ao longo do tempo, a orientação dos governos que se sucederam desde 1954, inclusive do atual. Não obstante, estou convencido agora, tendo em vista tudo que venho de recapitular, de que é chegada a oportunidade da decisão que o meu governo a respeito adotou, na certeza de que ela, nas circunstâncias atuais, é a que melhor corresponde aos interesses maiores do Brasil. Meus concidadãos, se me fosse indagado em que estado de espírito me dirijo hoje aos diferentes quadrantes do país, eu responderia simplesmente: com responsável senso de equilíbrio. Equilíbrio entre a consciência de que existem coisas a fazer e dificuldades a vencer,
sobretudo em 1976. E a convicção de que tais dificuldades serão temporárias. Se fizermos o que deve ser feito, sem traumatismos ao sistema econômico, nem sacrifícios maiores para qualquer classe, o ano seguinte, 1977, e os demais deste governo poderão ser vividos em clima de desafogo maior e de maior progresso. O programa que se espera realizar em 76, mesmo com as restrições apontadas, ainda deverá permitir ao Brasil uma razoável taxa de crescimento. É a intenção, pois, do governo evitar, com todo o esforço necessário, que a estagnação de certas regiões do mundo se propague ao Brasil. Para tanto, prosseguiremos numa política antirrecessiva, que se preocupa em especial com os setores críticos, já que as exportações em dólares cresceram cerca de 29%, enquanto que as importações praticamente mantiveram o nível de 74%, com um aumento de apenas 1,8%. Consequentemente, reduziu-se em 34% o déficit na balança comercial, ou seja, na balança que trata apenas do movimento de mercadorias. Excetuados os combustíveis e bens de capital, todos os demais grandes itens de importação caíram substancialmente em quantidade. Dentro da orientação semelhante, precisamos partir agora para a nova etapa no esforço de melhoria de nossas contas com o exterior. O objetivo a alcançar para 76 será o de reduzir ao mínimo o déficit do balanço comercial, procurando manter estável o nível de reservas cambiais. Esse déficit mínimo, por sua vez, deve ser buscado por uma política imaginativa que evite, o quanto possível, qualquer impacto negativo sobre o nosso ritmo de crescimento econômico. Com isso, o déficit em conta corrente, isto é, relativo a mercadorias e serviços, que em 1975 já será menor que o do ano passado, virá a decorrer quase exclusivamente da conta de serviços, fretes e juros principalmente. Manter-se-á em nível aceitável o endividamento externo, preservando-se o das reservas e colocando-se sob controle o balanço de pagamentos. Num processo que em 1977 deverá assegurar-nos área de manobra muito maior, graças aos resultados dos planos de substituição de importações que já estarão em produção, siderurgia e fertilizantes, e aumento esperado aquele ano na produção de petróleo. As perspectivas de médio prazo, o país está executando programas que lhe assegurarão o equilíbrio no balanço do comércio, através de um razoável crescimento das exportações. Só os programas visando a autossuficiência de insumos básicos, siderurgia, não ferrosos, petroquímicos, fertilizantes, defensivos agrícolas, papel e celulose, somarão investimentos de 165 bilhões de cruzeiros, sempre sob controle da Petrobras. Poder-se indagar se, de um lado, ao proporcionar à Petrobras esse novo instrumento, não se está pondo em dúvida, de certo modo, a sua capacidade executiva. E, de outro lado, se não seria melhor descartar a ideia, já que não constitui garantia de solução a curto prazo. Meu governo deu e continuará a dar integral apoio à Petrobras, que ainda hoje considero minha casa. Mas um país da dimensão do Brasil e que precisa não perder tempo, antes apressar-se no setor do petróleo, não seria justificável deixar de proporcionar à empresa e à nação, de plano, essa opção nova.
Ainda que os resultados demorem ou sejam pouco satisfatórios, o governo demonstra que não exclui, por simples impulsos emocionais, os receios ou receios pouco justificáveis, qualquer alternativa válida, que, sendo como é compatível com o monopólio, representa mais um caminho a ser tentado. Ação para a gravação, 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Agora vamos à contagem de 5 a 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Julgo conveniente estender-me um pouco mais, incorrendo embora em repetições e redundâncias, no esclarecimento da questão relativa ao suprimento do petróleo. Ela constitui atualmente, e este é o consenso geral, uma de nossas maiores vulnerabilidades. Por isso, todos os meios possíveis deverão ser acionados para que possamos vir a dispor de solução que nos satisfaça. A geração de energia elétrica, felizmente, está apoiada essencialmente em nosso potencial hidráulico. E para o seu futuro desenvolvimento, já encaminhamos procedimentos que utilizarão, na escala necessária, o potencial nuclear. Subsiste, entretanto, o problema do setor vital dos transportes. Todo ele movimentado com derivados de petróleo, que, além disso, para reduzir ao mínimo o déficit comercial em 76, procuraremos, em primeiro lugar, preservar o atual impulso às exportações, quer na área dos produtos básicos, quer na dos manufaturados, pela adequada combinação de incentivos fiscais, creditícios e cambiais. Estes últimos, dentro da política de pequenas desvalorizações que vem sendo adotada desde 1968. No campo financeiro, os bancos oficiais deverão expandir as suas linhas de crédito aos exportadores a juros favorecidos. No campo fiscal, determinei a elaboração urgente de estudos para que os exportadores que disponham de créditos acumulados de ICM junto aos respectivos estados possam ser efetivamente ressarcidos. E, por outro lado, serão renovados os incentivos fiscais que acabariam em 1975, como o da isenção de imposto de renda sobre lucros auferidos na exportação. Do lado das importações, várias medidas serão adotadas. Primeiro, a aprovação do orçamento de importações para todos os ministérios, inclusive as empresas governamentais, significando uma redução de 15% sobre o total de suas importações durante 1975, tanto em equipamentos e matérias-primas, quanto em bens de consumo. Isso permitirá a flexibilidade acrescida no tocante às importações destinadas ao setor privado. Segundo, estamos formalizando a orientação firmada o ano passado, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, do apoio decidido à produção interna de equipamentos. Decreto assinado hoje define que os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta darão preferência nos seus programas aos bens de capital de produção nacional, desde que similares aos produzidos no exterior. E, ao mesmo tempo, a fim de que a redução nos limites de importação não significa diminuição dos programas prioritários das empresas governamentais, a Agência Especial de Financiamentos, FINAME,
será dotado de recursos adicionais que poderão alcançar 10 bilhões de cruzeiros. Em